fazer um top, depois eu passo o modelo pra vocês verem. Um bojo, amasso ele e vou desenhar. Desenho o bojo, acho a metade da parte de baixo do bojo, coloco aqui a fita, acho a metade. Achei a metade. Vou com o meu esquadro e acho lá em cima, aquele biquinho que tá lá em cima junto com então, achei a metade, dividi ele no meio. Dividi ele no meio, vou achar aqui a metade aqui da linha que a gente fez. Então, eu acho sempre a metade assim, é mais fácil. Não tem... Achei a metade. Vou entrar meio centímetro. Meio centímetro. Eu vou fazer uma leve curva. Fazer uma leve curva. Pego a parte mais curvadinha com a retinha. E aí, o que eu faço? Aqui. Só que aí eu desço uma leve curva, eu desço, continuo descendo até aqui embaixo, meio centímetro. E aí eu desço retinho meio centímetro. Desci meio centímetro. Aqui embaixo vou fazer um galão. Então, eu vou colocar o quê? 1,5. Posso colocar só de um lado, depois a gente vai recortar. 1,5. 1,5. Acrescentei 1,5. Deixa eu prolongar essa minha linha. 1,5. O que eu fiz? Vem aqui. E faço uma leve curvinha com a mesmo. Aqui eu dou a continuidade do meu bojo que ele tava lá, lembra? Aqui, mais ou menos aqui, ó, eu acho aqui o meio. Mais ou menos o meio. Meu meio aqui deu quase 16. Então, dá um, que, uns 8 centímetros. 8, 16. Aí, o que eu saio aqui pra lateral? Meio também. Vou sair meio centímetro aqui, ó. Meio centímetro. Por quê? Pra dar mais espaço aqui embaixo, né? Espaço nele, porque ele é meio franzidinho, ele não vai ficar que nem a gente pega aqui deixa eu fazer aqui com esse tule que eu tenho. Vou fazer uma blusinha de tule pra minha filha. Não é o que eu pego e faço isso aqui. Eu não quero fazer isso. Não, eu quero fazer aquele que a gente faz o topzinho e ele fica dentro aqui, ó. Soltinho. Tá muito na moda com esse recorte no meio. E aí, o que eu faço? Desço aqui retinho. Vem aqui e desço a mão livre mesmo. Eu gosto de desenhar a mão livre. Subo aqui, ó, boto assim, ó, da lateral, ó. Ó. E venho subindo. A gente marca aqui o meio, marca o meio que é pra ter uma noção do meio, né? Pra gente não começar muito lá em cima. Mas, ó, se você olhar aqui o meu, ele sai um pouquinho e aí eu vou... Ó, até lá em cima. Então, eu saí meio. Então, essa parte aqui já não entra mais. Fiz aqui, não tem margem de costura, não tem nada. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou recortar, né? O que eu faço? Venho aqui, vou recortar. Por que eu fiz de um lado só? Porque eu vou usar um lado só, preciso fazer dos dois lados. E assim eles ficam o quê? Iguais.
Então, ó, fiz. Agora, o que que eu vou fazer? Vou redesenhar ele novamente. Reaproveito todo pedacinho de papel, tá, gente? Hoje em dia a gente tem que reaproveitar tudo. Tenta não jogar fora, não. Aí, aqui, o que que eu venho? Eu venho desenhando. Eu gosto de desenhar assim, ó. Porque eu consigo pegar todas as partes e não ficar torto. Parte de baixo e a lateral. Ok? Aí, agora, o que que eu vou fazer? Vou fazer meio centímetro em toda a minha volta. Pra parte da costura. Então, eu venho aqui, ó. Sempre o lado maior, uso meio. Uso meio. Uso meio, ó. Tá? Então, eu vou fazer toda a volta meio centímetro. Tá? Meio centímetro pra quê? Pra costura de overlock. Porque a gente vai cortar essa parte do biquíni, ela é... Como que se diz? Ela é dupla. Então, na lycra, eu tenho que fazer 4 vezes no tecido. Porque vai ser a parte de cima e a parte de baixo. Então, eu posso estar colocando o quê? Uma parte neon lá embaixo, caso eu queira. Né? Opção de cada um. Aqui, eu não preciso aqui embaixo colocar. Porque meio centímetro aqui vai ser esses 2 bojos. Que o que a gente vai fazer? A gente vai unir eles dois aqui, ó. Por isso que eu coloco. Aqui, eu já tinha deixado 1,5 do quê? Do galão. O galão não precisa. Agora, se eu fosse colocar outro tipo, sim. Aí eu vou colocar. Mas nesse caso, como eu não vou colocar, então ele não precisa. E aí o meu busto, o meu top vai ficar aqui. Então, eu tenho meio centímetro e ele fica desse jeito. Tá? Eu já corto o tecido, aí vocês veem melhor. Então, eu venho aqui, a parte de baixo. Aqui eu sempre coloco aqui o meio, que é pra gente, que a gente vai imaginar que ele seja aqui fora, né? Não, eu quero aqui o meio e essa daqui, o lado da cava eu coloco. Tá? E aí, eu venho aqui, vou cortando esses meio centímetro que eu fiz. Esse modelo é bom pra quando a gente tem bastante sobrinha, ó. Adoro trabalhar com sobrinha. Por que eu adoro trabalhar com sobrinha? Então, eu guardo tudo, ó. Até aquele pedacinho pequenininho eu acabo guardando. Ó. Ó. Tudo que é pedacinho, ó. Por quê? Posso brincar. E esse ano, a moda tá bastante, né, com recorte. Então, o que que a gente faz? A gente aproveita. É dinheiro, né? Então, eu aproveito tudo o que eu tenho. Então, esse foi o quê? Foi o top, né, que a gente fez. Ele vai ficar mais ou menos isso aqui, ó. Então, lembra que esse daqui é o meio. Vou colocar esse lado de cá. O top, ele vai ficar assim, com essas marcações. Então, se esse daqui é o meio, esse também vai ser o meio. Esse daqui é aquele que a gente fez e não tinha margem, tá? Então, ele vai ficar menorzinho. Então, eu vou costurar esse com esse. Então, ele vai fazer o quê? Um peitinho. Aqui eu poderia até estar colocando aqui uma pence, né? Que seria uma... A gente refez uma pence, né? Eu poderia estar colocando aqui até um... Vamos dizer aqui, até um centímetro. Porque daí a pence, ela forma o quê? Ela forma... que o nosso bojo, ele não é assim, né? Atachado. Se fosse atachado assim, eu não precisaria colocar. Eu pegava aquele meu bojo que eu fiz e eu colocaria ele. Aí eu colocaria, né?
ou 1 centímetro ou meio, dependendo da folga que eu quero. Colocaria aqui meio pra... Eu tenho que contar meio pra costura e eu tenho que contar mais meio de uma folga de vestibilidade que eu quero colocar. Então, seria uma folguinha, né, pra ela ficar soltinha e não ficar, né, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui. Quando a gente fala que eu acho que eu sempre tive essa dúvida também, né, assim não tem elasticidade. Então, aqui, se eu quero ele bem apertadinho no meu bojo, ele vai ficar assim. Tá vendo? Que ele fica bem aquele biquíni bem apertado, né? Então, eu vim aqui e costurei bem aqui, dou só aquela puxadinha pra puxar o tecido, não posso puxar muito, porque se eu puxar muito, ele começa a entrar pra dentro, o bojo, né? Então, esse daqui eu não preciso colocar, eu colocaria só o quê? Só meio de costura aqui em volta, né? Se ele fosse atachado, né? Quando eu quero meio, o que que eu quero? Eu quero ele como se fosse o quê? Folgadinho, solto lá dentro, tá? Então, o nosso peito, ele não é assim, o corpo feminino, ele não é assim, reto. Então, a gente amassa pra fazer o molde. Fiz o meu molde, o que que eu faço? Eu solto. Então, ele veio pra cima. Então, eu tenho que o quê? Aconchegar. Então, o que que eu tenho que fazer? Tenho que fazer uma pence. Essa pence, eu fiz aqui ela de 0,5 centímetro, né? Eu poderia fazer ela de 1, por que não? Eu ia aprofundar ela um pouquinho mais, ó, que querendo ou não, é 0,5 centímetro só. E aqui, o que que eu vinha? Vinha aqui. E aqui, o que que eu vinha? Eu vinha aqui. E aí, o que que ela faz? Ela vai fazer uma voltinha até melhor, vai ficar até mais bonitinho, né? Mas é de gosto, né? Mas eu vou fazer ela só com essa mesmo de 0,5 centímetro, tá? Que vai ficar bem aconchegante. Então, esse daqui a gente vai cortar ela em 4 centímetros. Aqui embaixo, né? Que seria aqui. Deixa eu usar esse aqui, né? Que eu corto 4 vezes, que é 1, 2, 3, 4 do nosso forro. Aqui embaixo, a gente vai passar um galão. E aqui a alça, ela é embutidinha dentro quando a gente faz. Então, a gente faz um galãozinho de uma alça, né, um roletinho de 3 centímetros. Aqui dentro já tá bom, 3 centímetros. E a gente pode colocar ele pra amarrar no pescoço uns 25 centímetros. Dá um bom tamanho pra biquíni, um bom conforto, né? E a pessoa que, se ela quiser cortar, ela consegue cortar, tá? Então, ele fica isso. Eu tenho uma folga, olha lá. Tenho uma folga. Se eu fosse fazer pertinho, eu nem precisava fazer esse meu trabalho. Porque eu pego o tecido, coloco aqui o meu tecido, se eu quero forrar meu bojo, venho aqui, amasso, copio, corto, 0,5 centímetro sempre, coloco aqui, vou pra minha máquina e passo a minha costura inteira. Forrei, passei, né? Isso se eu só coloco 0,5 centímetro, eu já tô falando de um outro top, tá? Esse daqui a gente já saiu. Aqui, se eu quero só forrar ele aqui em cima, e aqui eu vou passar galão, e aqui também eu vou passar galão, eu não preciso de margem nenhuma. O que que eu faço? Amasso, corto, cortei, coloco meu triângulo aqui em cima, vou na minha máquina, só acomodo, lembro que a gente só acomoda, vou acomodando e passo a minha costura. Sem puxar, se eu puxar eu acabo limitando e aí o meu bojo ele começa a entrar, ele começa a ficar feio. Ok? Aí eu passo galão. Eu não quero galão. Eu só queria galão, então aqui eu não quero galão. Eu só quero galão, aqui que vai vir a minha alça. Ok, o que que eu faço? Vou lá, amasso, copio ele todinho, coloco 0,5 centímetro total, melhor, pra não ficar certo. Venho aqui, coloco aqui meu bojo. Cortei, tá cortado. Meu bojo. O esquerdo,
com o direito. Venho aqui, passo a minha overlock. Passei a minha overlock aqui, ela todinha. Passei aqui a minha overlock todinha. Passei aqui a minha overlock todinha. O que que eu vou fazer? Vou virar, que é pra ela ficar o quê? Embutida. Então, daí fica um bojo aqui embutido. Ficou aqui fechadinho, ficou embutido. O que que eu faço? Venho aqui, deixo certinho, acomodo desde lá de cima e passo uma overlock de segurança. Passei uma overlock de segurança, passei uma overlock de segurança aqui embaixo. O que que eu venho? Passo com viés. Viés, viés. Chegou o viés aqui no bico, daqui do bico eu conto com a fita métrica. 25 centímetros. 25 centímetros, ok. Passei, tirei, venho aqui, passo meu viés também aqui, né? Pra gente fazer atrás, tanto de amarrar quanto de amarrar ou com o nosso fechinho. Passo ele aqui com os dois, ok. Terminei todo, o que que eu faço? Uma costurinha reta mesmo aqui de segurança. E sempre aqui de segurança. E eu sempre coloco nas 4 pontinhas de segurança. Questão de gosto. Pra mim já fala, né? Costura de segurança. Então eu faço bem pequenininha, 4 costurinhas de segurança. Nunca tive problema, graças a Deus. Então aqui ficaria um outro bojo que a gente tá falando, tá? Então eu tenho a possibilidade de fazer ele todinho aqui com o overlock. E passar viés aqui primeiro. E depois eu sempre passo o viés de fora que eu faço. Aqui o nosso viés pra ficar com a marquinha de biquíni, que fica mais bonitinho, que sai mais o formato que as meninas gostam. Ou faço aqui a minha costura embutidinha, né? Coloco lá embaixo e viro e vou acomodando ele sempre aqui pra fora, sempre alisando. Passo a overlock aqui, passo a overlock aqui e passo o meu galão aqui. Então, com um bojo, né? Fiz 2 modelos e mais esse pra gente embutir, ok? Então, a gente vai cortar e depois eu trago pra vocês verem, tá? Beijos.